Arro, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre as Nornas. As Nornas, ou as Nornes, ou ainda Nornir, são as divindades da mitologia nórdica responsáveis por moldar o curso dos destinos humanos. Quando alguém encontra referências às Nornir, ou seja, o plural para Norne ou destino, nos antigos escritos nórdicos, a palavra parece referir-se a muitas entidades diferentes. Há referências a uma variedade de Norns, que podem fazer parte da família dos Aesir, dos Elfos, dos Anões ou dos mortos humanos. A ideia parece ser que os espíritos ancestrais protetores femininos, ou Dizir, de qualquer raça, tribo ou família, cuidam de uma mulher de sua descendência que está em trabalho de parto e adivinham o destino da criança que está nascendo. Isso sugere que cada família tem sua própria Nornir, dependendo de sua descendência. Aqueles humanos com linhagens não humanas podem ter Nornir não humanos, mas a maioria será retirada de sua composição racial majoritária. Por outro lado, existem as três Nornas, ou as três Nornes, as mulheres que parecem estar no comando de todo o aparato do destino nos panteões do norte. Elas moram no Poço de Wyrd, próximo à primeira raiz exposta da Árvore do Mundo, Yggdrasil, em Asgard. Diz-se que elas nasceram da fonte de Urd, da fonte da vida, onde cresce o grande freixo Yggdrasil que elas tomam conta. Elas são chamadas, as três Nornes, são Urd, aquilo que é, Verdandi, aquilo que está se tornando, e Skuld, aquilo que deveria ser, e são mencionadas como as poderosas donzelas de Tursenheim ou Nilfheim, casa dos Turces ou gigantes de gelo. Urd tece fios, Verdante também tece e Skuld os corta. No Voluspa, as três Nornes primárias, Urd ou Wyrd, Verdandi e Skuld, extraem água de seu poço sagrado para nutrir a árvore no centro do cosmos e evitar que ela apodreça. Essas três Nornas são descritas como poderosas donzelas gigantes, ou Jotuns, cuja chegada de Jotunheim encerrou a Era de Ouro dos deuses. As Nornas também são descritas como donzelas de Mogprazir, no Vafthrûdnismal. Às vezes elas parecem idênticas, às vezes elas aparecem com idades diferentes. Ao contrário das Moirai, os destinos da Grécia, Urd é mais velha, poderia ser mais velha, porque ela faz parte do passado. Skuld às vezes aparece como uma donzela e dizem inclusive que ela cavalga com as valquírias para acabar com a vida dos guerreiros. Geralmente, as Nornas não se manifestam como mulheres belas. As Nornas tecem os fios do destino aos pés de Yggdrasil, a árvore do mundo. Abaixo delas está o poço Urdarbrunn, com os 2 cisnes que geraram todos os cisnes do mundo. Em algumas sagas, como Helgavida Hundingsbana, diz-se que as Nornas fiam, tecem e cortam os fios do destino, assim como as gregas Moirai poderiam fazer ou as parcas romanas. Em outras fontes primárias, é dito que as Nornir esculpem runas na árvore do mundo para mostrar o destino das pessoas e também despejam a água do Urdabrunn, ou do poço de Wyrd, no tronco da árvore do mundo. Dizia-se que a água desse poço era tão pura e forte que qualquer coisa colocada nele era branqueada. Todas as manhãs, as Nornas regam suas raízes com água da fonte para que as folhas permaneçam verdes,
e ao regar a raiz da árvore, elas a mantêm nutrida e os padrões da água que corre também mostram os padrões do destino. Urd é de longe a mais reverenciada das 3 Nornas. É nela que encontramos força, fundamento e compreensão do que aconteceu em nosso Ird, em nosso destino. Temos a necessidade de entender nosso passado, isso é intrínseco ao ser humano. O poder de Urd reside em saber tudo o que aconteceu, e a esse respeito ela é associada às deusas da morte. Todas as coisas que foram vão para ela, mas ela é muito mais do que isso. Originalmente, Urd era uma entidade singular que controlava todos os aspectos das Norni, mas conforme o tempo avançava e os mundos cresciam e se expandiam, ela precisava de ajuda, e assim encontramos nosso estado atual com suas servas, Verdandi e Skuld. Elas também são figuras gigantes muito poderosas a quem procuramos ajuda diariamente, embora não possamos compreender isso como o nosso pedido. Mas no final voltamos sempre a Urd. Urd ou Urda é extremamente complexa. Ela vai além do conceito básico de tradição da mulher que controla o que já existiu. Como ela tem a capacidade de controlar todas as facetas do Ird ou do destino e é a guardiã de todas as coisas, seu caminho merece seu próprio nome. Verdandi é provavelmente a menos falada e menos compreendida entre as Nornas. Ela não tem o poder de Urd. Certamente não tem a mística que tem Skulda ou Skuld. Como guardiã do que é, ou seja, do agora, do que está ocorrendo nesse momento, Verdandi pode ser muito difícil de compreender. Isso pode parecer antitético, pois o momento em que vivemos é algo que vemos a cada segundo de cada dia, mas é dentro de sua normalidade que encontramos a verdade de Verdandi. Essa é a parte do momento, o viver o momento. O momento tal como é não pode ser quantificado, engarrafado ou compreendido, e compreender o momento sem olhar para frente e sem olhar para trás é uma coisa muito poderosa, pois é nesse instante que somos capazes de aproveitar a capacidade de criar mudanças, de escrever o nosso próprio Ird e de forjar nosso próprio caminho na vida. Enraizar-nos profundamente no passado ou longe demais em nosso futuro nos força a seguir um caminho pré-desenhado, não inteiramente de nossa própria escolha. Para aceitar o presente e viver o momento, somos capazes de desenhar e viver um caminho livre de constrangimentos do que foi e do que ainda vai ser. E isso não quer dizer que devemos ignorar o passado ou o futuro, nem as consequências que nossas ações atuais criarão. Mas, pelo contrário, se você estiver totalmente vinculado ao aqui e agora, as consequências serão sentidas imediatamente. Isso é difícil e, como processo insular, parece bobo, irresponsável, nihilista. Pode se tornar isso, mas com a compreensão das outras normas e o que elas incorporam, podemos criar um desenho de vida responsável, um roteiro para isso. Trabalhar com Verdandi é trabalhar dentro do paradoxo do sempre presente. Viver dentro desse paradoxo nos permite acessar o agora, o que é de extrema importância tanto na nossa vida mundana diária, quanto nos nossos trabalhos mágicos. Devemos entender o presente com clareza para agir sobre ele e criar o próximo passo em nosso caminho. Agora vamos falar sobre a Norna do futuro, Skuld, que é a mais temida delas. Skuld ou Skulda é a Norna mais jovem. Ela cavalga para sempre para levar os mortos e decidir as lutas. E ela também é uma valquíria e participa da seleção de guerreiros dos mortos. Colorida pela mitologia grega, nós a vemos como aquela que corta o fio de nossas vidas, mas seu trabalho é muito mais complexo do que simplesmente cortar o fio de prata, o fio final. Ela rege as obrigações e é ela quem não só corta, mas também marca o fio ou a madeira, no caso o tronco, para mudanças e conclusões. Como ela observa não apenas a hora da morte, ela também está envolvida em marcar outros pontos significativos na nossa vida, como dar à luz, mudar de carreira, conhecer e perder amantes e etc. Embora frequentemente associemos Verdandi a muitos deles,
Skuld está presente nesses momentos. Verdande nos mostra o caminho que percorremos, mas é Skuld quem marca verdadeiramente esses pontos de transição e matando uma fórmula de estar no mundo e iniciando outra, pois é necessário encerrar um ciclo para começar um novo. A obrigação e a transição são de responsabilidade de Skuld, pois ela leva os registros criados por Urd, que é guardiã de todas as coisas passadas, e olha para o trabalho de Verdante, aquela do presente eminente, e então coloca marcadores e cortes e transições de cores para os padrões na tecelagem. Nós a tememos, porque ela é quem lê os padrões e dita as mudanças que devem ocorrer, e via de regra não gostamos de mudanças dramáticas. Ela é o caminho da inevitabilidade, aquela que governa quando as estradas devem acabar. Trabalhar com Skuld traz recompensas maravilhosas. Ela é muito parecida com a deusa Skadi, no sentido de que se preocupa menos com o que ocorre após a morte do que com o próprio evento. Ao marcar a morte, ela também se torna a marca da transição, pois como as leis da energia nos ensinaram, a energia não pode ser criada e nem destruída. É uma coisa contínua, e Skuld faz parte desse contínuo. Traduzindo a energia da conclusão em um novo nascimento, Skuld se entrega ao mundo da criação contínua, e esse é o paradoxo dela. Urd e o Poço são a personificação da memória, que nutre a humanidade como o poço nutre as raízes da árvore da vida, a árvore do mundo, Yggdrasil, e nos restauram a consciência não apenas dos fundamentos do nosso mundo, mas da ordem adequada das coisas. Toda a consciência e conhecimento dos nossos ancestrais estão contidos no poço, onde está Mimir também, que eu já falei a respeito no vídeo sobre ele, aqui na série sobre os deuses e deusas, está na playlist. Então, toda a consciência e conhecimento dos nossos ancestrais estão contidos no poço, e isso tem o poder de nos conectar como nada mais pode aos mortos sobre cujos ombros estamos. Mas assim como as ações têm consequências, as escolhas também têm um custo. Aquilo que se tornará. Assim como a memória e a ordem estão contidas na esfera de Urd, o preço do conhecimento, decisão e sacrifício está contido no reino de Skuld. Pode-se dizer que a memória e a ação carregam consigo a obrigação. Wyrd e Orlog, que são conceitos abstratos, mas estão contidos na própria fibra de nossos corpos, mentes e espíritos, codificados em nosso DNA metafísico, assim como nossa altura e nossa cor de cabelo estão codificados em nosso DNA físico. Como tal, a evolução é a esfera de Verdante. Todos os 3 nomes das Nornas carregam conotações de evolução do tempo como um processo repetitivo e circular. Em outras palavras, o tempo flui sobre si mesmo e a partir de si, vinculado pelo tecido da memória. Não é de forma alguma linear, são apenas nossas percepções que fazem que o tempo pareça dessa forma. As Nornas estão, portanto, fora do tempo, não limitadas pelas restrições dessa evolução. Como a água do poço fornece nutrição e cura para a árvore, literalmente para a estrutura e suporte do nosso mundo, pode-se supor que a memória fortalece o alimento e alimenta, melhor dizendo, os nossos espíritos. Somos definidos pelo que lembramos. O fato das Nornas serem gigantes de gelo constata o fato de que os gigantes não apenas representavam forças hostis para nossos ancestrais, mas também aquelas forças antigas e imutáveis. Para os antigos, a mesma força que queimou sua cabana, ou que o congelou em uma nevasca, ou ainda que o afogou no mar, também nomeou implacavelmente seu destino e o prendeu a ele. O destino estava na mesma categoria de desastre natural no que lhes dizia respeito. Todos eram mistérios selvagens e indomáveis, e todos eram igualmente fáceis de temer e respeitar, e de manter a sabedoria que até mesmo os deuses devem se curvar ao poder do seu próprio Wyrd, porque na cosmologia dos povos nórdicos e germânicos, os deuses não são onipotentes,
Eles são limitados como a humanidade por seu poder e por seu padrão. O Weird, ou o nosso destino, ele não é estático. Ao contrário, ele está sempre mudando em resposta direta às nossas ações do presente. O Weird pessoal de uma pessoa é chamado Orlog, e o relacionamento de uma pessoa com seu Weird e Haminglia é absolutamente recíproco. Normalmente, o Weird é visto como uma vasta teia com múltiplas camadas conectando tudo e todos. É aquela tal teia cósmica que todo mundo fala, né? Dependendo da leitura que se tenha, né? Normalmente todo mundo fala teia cósmica. O Weird era uma força tão fundamental no pensamento pré-cristão da Europa do Norte que a crença em seu poder persistiu mesmo após a cristianização. Para o pensamento da tradição do Norte, o bem e o mal não são criados pelos deuses, ao contrário, eles são resultado direto do Weird, que é por sua vez o resultado direto das escolhas pessoais de uma pessoa. O Weird pode ser realmente herdado de seus ancestrais e passado para seus descendentes, para o bem ou para o mal. É sorte e obrigação. Uma pessoa tem alguma habilidade para melhorar seu Weird pessoal através de ações corretas e honrosas. De maneira inversa, o Weird pode ser agravado, né, se a pessoa for incorreto, for desonroso, se ela for desleal. Quebrar a palavra, mostrar desrespeito pelos deuses ou os ancestrais são formas de, embolar o seu fio no seu Weird. A sorte flui diretamente do Weird e é considerada parte da matriz da alma. A sorte da alma, composta pela sorte ancestral e pelo próprio poder pessoal, é chamada de Haminglia. No Voluspa, afirma-se claramente que as Nornas elaboram e decretam as leis da humanidade. Elas definem ou marcam o destino e falam o Orlog. A própria etimologia da palavra raiz subjacente a apenas Urda e Orlog, Ur, marca como algo primordial e antigo, algo de importância essencial, fundamental para tudo que existe. No cenário de Orlog, as Nornas colocam os tijolos fundamentais no caminho da evolução espiritual. Elas criam um lugar onde os ecos do passado encontram os ecos do futuro. Tudo o que foi, é e sempre será está contido nas águas do poço de Urd. Mais importante, uma vez que nosso próprio destino está estabelecido nesse lugar, é o nexo de conexão com o nosso caminho ancestral, a conexão de nossos atos e escolhas com aqueles que vieram antes e virão depois. É possível ver o funcionamento do Weird como as águas de um poço. Lance uma pedra, ondulações se formam na superfície da água. Se 5 pessoas lançarem uma pedra ao mesmo tempo, essas ondulações se sobrepõem. Os peixes nadando abaixo da superfície criam redemoinhos que também podem afetar a superfície lisa da lagoa. Até mesmo o vento pode afetar a água. Quanto mais imediato for o envolvimento de alguém com um indivíduo, mais efeito terá no Weird dessa pessoa. A piscina de água representa o mundo, e os anéis concêntricos indicam a distância e a influência de cada pessoa que se encontra. A origem do nome Norn é incerta. Pode derivar de uma palavra que significa entrelaçar e que se referiria a elas entrelaçarem o fio do destino, ou também poderia ter relação com a palavra do dialeto sueco Norna ou Nirna, um verbo que significa comunicar secretamente. Isso se relaciona com a percepção das Nornes como figuras sombrias de fundo que só realmente revelam seus segredos fatídicos para as pessoas quando seus destinos acontecem. O nome Urd, do inglês antigo weird, ou weird, que significa estranho, né? Significa destino. Weird e Urd são cognatos etimológicos, o que não garante que Weird e Urd compartilhem a mesma qualidade semântica de destino ao longo do tempo, e as Nornas eram chamadas irmãs Weird, Weird assumindo o significado do destino final de alguém. Tanto Urd quanto Verdandi são derivadas do verbo nórdico antigo verda, ou tornar-se, que por sua vez deriva do proto-germânico burdis, do proto-indo-europeu riti,
um resumo verbal da raiz vert ou virar, torcer, referindo-se às Nornas torcendo os fios do destino. É comumente afirmado que enquanto urd deriva do tempo passado, aquilo que se tornou ou aconteceu, verdande deriva do tempo presente, de verda, aquilo que está acontecendo, e skuld deriva do verbo nórdico antigo skulo, ou precisa, deve ser. Seu significado é aquilo que deve vir a ser ou que precisa ocorrer. Devido a isso, muitas vezes foi inferido que as 3 Nornas estão de alguma forma conectadas com o passado, presente e futuro, respectivamente, mas isso tem sido contestado, que seus nomes realmente impliquem uma distinção temporal, e tem sido enfatizado que as palavras em si não denotam períodos cronológicos no nórdico antigo. Foram propostas teorias de que não há fundamento na mitologia nórdica para a noção de que as 3 Nornas principais devam estar associadas exclusivamente ao passado, presente e futuro. Ao invés disso, todas as 3 representam o destino, pois estão entrelaçadas com o fluxo do tempo. Além disso, foram propostas teorias de que a ideia de que existam 3 Nornas principais pode ser devido a uma influência tardia da mitologia grega e romana, onde também existem deusas giratórias do destino, a gente já falou, as Moira e as Parcas. Especula-se que as 3 deusas do povo Sami, vou tentar falar o nome, tá, gente? Saraka, Juoxaka e Uxaka poderiam ter sido as origens das 3 Nornas. Nas sagas nórdicas é dito que as Nornas estavam lá antes da chegada dos Æsir, decidindo o destino de todos os homens, tecendo a teia de Wyrd. Se esse for o caso, isso sugeriria que elas eram parte dos gigantes de gelo nascidas em Niflheim, talvez da 2ª geração de Ymir, antes do aparecimento de Buri. Alguns trabalhadores espirituais ganharam inspiração de que Urda, ou Urd, a Norne mais velha, é na verdade a primeira gigante de gelo nascida de Ymir, e portanto a progenitora da raça. Como o Sami, Aka, as Nornas estavam intimamente ligadas à gravidez, nascimento e renascimento. Uma tradição entre os povos Sami é de que uma mulher recebe o mingau de Saraka como sua primeira refeição após o parto. Entre os antigos povos nórdicos, Norna Gretur, ou mingau Norne Grot, tinha a mesma função. É provável que todos os casamentos entre os povos nórdicos e Sami tenham trazido esses costumes. O casamento misto pode ter começado antes mesmo da fusão dos indo-europeus e dos aborígenes escandinavos. Há várias palavras nas línguas Sami que derivam do indo-europeu primitivo, e não se sabe em que ponto as duas se cruzaram pela primeira vez. Certamente o povo Sami teria sido contatado primeiro, antes dos aborígenes, por um povo que se deslocava para o oeste através do norte da Europa. Não há distinção clara entre as Nornas, Fylgias, Hamingias e Valquírias, nem com o termo genérico Dizir. Além disso, a licença artística permitia que tais termos fossem usados para mulheres mortais na poesia nórdica antiga. Existem várias fontes nórdicas antigas sobreviventes que se relacionam com as Nornas. As fontes mais importantes são a Edda em prosa e a Edda poética. O último contém poesia pagã, onde as Nornas são frequentemente referidas, enquanto o primeiro contém, além da poesia pagã, recontagens, descrições e comentários do chefe islandês dos séculos XII e XIII, o estudioso Snorri Sturluson. Uma referência escáldica às Nornas aparece no poema de Hifni em Hringlingatal 24, encontrado em Hringlingasaga 47. Gente, perdoa porque é difícil falar esses nomes, tá? Então, essa referência fala que o rei Halfdan, ou Halfdan, é colocado para descansar por seus homens. Essa referência traz na frase Norna Domr, que significa julgamento das Nornas, ou Nornir, que é o plural de Norna, né? Na maioria dos casos, quando as Nornas julgam, isso significa a morte para aqueles que foram julgados,
nesse caso, o rei Halfdan. Além de estarem associadas a serem portadoras da morte, essa frase também pode ser vista como uma ameaça. A Edda poética é valiosa por representar material mais antigo na poesia da qual Snorri Sturluson extraiu informações da Edda em prosa. Assim como Gylfaginning, a Edda poética menciona a existência de muitas Norns menores ao lado das 3 Nornas principais. Além disso, também concorda com Gylfaginning ao dizer de que elas eram de várias raças e que as Nornas anãs eram filhas de Dvalin. Também sugere que as 3 principais Nornas eram gigantas ou Jotuns femininas. Fafnismal contém uma discussão entre o herói Sigurd e o dragão Fafnir, que está morrendo devido a um ferimento mortal de Sigurd. O herói pergunta a Fafnir muitas coisas, entre elas a natureza das Nornas. Fafnir explica que são muitas e de várias raças. Abre aspas. De muitos nascimentos as Nornas devem ser. Nenhum na raça elas eram. Algumas aos deuses, outras para elfos são parentes, e algumas filhas de Dvalin. Fecha aspas. Parece, de Voluspa e Vafthrudnismal, que as 3 principais Nornas não eram originalmente deusas, mas gigantas, e que sua chegada encerrou os primeiros dias de felicidade para os deuses, mas que elas vieram para o bem da humanidade. Vafthrudnismal provavelmente se refere às Nornas quando fala de donzelas gigantes que chegam para proteger as pessoas da Terra como espíritos protetores ou Haminglias. O Voluspa contém o nome das 3 Nornas principais, referindo-se a elas como donzelas, como Vafthrudnismal provavelmente faz. Ao lado das 3 Nornas que cuidam de Yggdrasil, escandinavos pré-cristãos atestam as Nornas que visitam uma criança recém-nascida para determinar o futuro da pessoa. Essas Nornas podem ser malévolas ou benevolentes. As primeiras causando eventos trágicos no mundo, enquanto as últimas são gentis e protetoras. Em Helgak Vida Hundingsbana I, o herói Helgi Hundingsbane acaba de nascer e as Nornas chegam à propriedade. Em Helgak Vida Hundingsbana II, Helgi Hundingsbane culpa as Nornas pelo fato de ter matado o pai de Sigrun, Hogni, e o irmão de Bragi para se casar com ela. Como Snorri Sturluson afirmou em Gylfaginning, o destino das pessoas dependia da benevolência ou malevolência das Nornas particulares. Em Reginsmal, o anão Andvari, habitante da água, culpa uma Norne do mal por sua situação, presumivelmente uma das filhas de Dvalin. Outra instância de Norne sendo culpada por uma situação indesejável aparece em Sigurdarkvida Skama, onde a valquíria Brunhild culpa as Nornas malévolas por seu longo desejo pelo abraço de Sigurd. A solução de Brunhild foi fazer com que Gunnar e seus irmãos, os senhores dos Burgúndios, matassem Sigurd e depois cometessem suicídio para se juntar a Sigurd na vida após a morte. Seu irmão Atli, ou Átila o Uno, vingou sua morte matando os senhores dos Burgúndios, mas como era casado com sua irmã Gudrun, Atli logo seria morto por ela. Em Gudrunarkvida II, as Nornas entram ativamente na série de eventos, informando Atli em um sonho que sua esposa o mataria. Depois de ter matado seu marido Atli e seus filhos, Gudrun culpa as Nornas por seus infortúnios, como em Gudrunarvot, onde Gudrun fala em tentar escapar da ira das Nornas tentando se matar. Gudrunarvot trata de como Gudrun incitou seus filhos a vingar a morte cruel de sua irmã Svanhild. Em Hamdismal, a expedição de seus filhos ao rei gótico Emanarik para se vingar é fatídica. Sabendo que está prestes a morrer nas mãos dos godos, seu filho Sorli, fala sobre a crueldade das Nornas.
Uma vez que as Nornas eram seres de poder supremo que trabalhavam no escuro, não deveria ser surpresa que elas pudessem ser referidas em feitiços, como são por Sigridrifa em Sigridrifumal. Na parte da Edda em prosa chamada Gylfaginning, Gylfi, o rei da Suécia, chegou a Valhalla chamando a si mesmo de Gangleri. Lá ele recebe uma educação na mitologia nórdica do que é Odin na forma de 3 homens. Eles explicam a Gylfi que existem as 3 Nornas principais, mas também muitas outras de várias raças, Aesir, elfos e anões. Abre aspas. Um salão fica ali, belo sob as cinzas perto do poço, e desse salão saem 3 donzelas que são chamadas assim: Urd, Verdande e Skuld. Essas criadas determinam o período da vida dos homens. Nós as chamamos de Nornas, mas são muitas as Nornas. Aquelas que veem a cada criança que nasce para marcar sua vida. Essas são da raça dos deuses, mas a segunda é do povo élfico e a terceira é da família dos anões. Como é dito aqui, mas separadas no nascimento, eu digo que as Nornas são. Elas não reivindicam parentes comuns. Algumas são parentes de Aesir, algumas são da espécie dos elfos, algumas são filhas de Dvalin. Fecha aspas. Então disse Gangleri, abre aspas, se as Nornas determinam as esquisitices dos homens, então elas distribuem o excesso de forma desigual, visto que alguns têm uma vida agradável e luxuosa, mas outros têm poucos bens mundanos ou fama. Alguns têm vida longa, outros curta. Har disse, boas Nornas e de raça honrada determinam uma boa vida, mas aqueles homens que sofrem mais fortunas são governados por mais Nornas. Fecha aspas. As 3 Nornas principais tiram água do poço de Urd e regam Yggdrasil. Diz-se ainda que elas moram perto desse poço, pegam a água do poço todos os dias e com aquela argila que fica ao redor do poço, espalham sobre o freixo Yggdrasil, a fim de que seus membros não murchem nem apodreçam, porque aquela água é tão sagrada que todas as coisas que entram no poço tornam-se tão brancas quanto a película que está dentro da casca do ovo. Aquele orvalho que cai sobre a terra é chamado pelos homens de orvalho de mel, e dele são alimentadas as abelhas. 2 aves são alimentadas no poço de Urd. Elas são chamadas de cisnes, e dessas aves surgiu a raça de pássaros assim chamada. Algumas das sagas lendárias também contêm referências às Nornas. A saga Hervarar contém um poema chamado Hlodskvida, onde o rei gótico Angantyr derrota uma invasão dos Hunos liderada por seu meio-irmão Hlodr. Sabendo que sua irmã, escudeira Hervor, é uma das vítimas, Angantyr olha para seu irmão morto e lamenta a crueldade das Nornas. Em sagas lendárias mais jovens, como Norna-Gestspatr e Hrolfs saga Kraka, as Nornas parecem ter sido sinônimo de volvas, bruxas, xamãs. Em Norna-Gestspatr, onde chegam ao nascimento do herói para moldar o seu destino, as Nornas não são descritas como tecendo a teia do destino, mas ao invés disso, Norna parece ser intercambiável e possivelmente um sinônimo de Vala ou Volva. Uma das últimas sagas lendárias a ser escrita, a saga Hrolfs Kraka, fala das Nornas simplesmente como bruxas mais. Quando a malvada princesa meio-elfa Skuld monta seu exército para atacar Hrolf Kraki, ela contém, além de guerreiros mortos-vivos, elfos e Nornas. Essa representação romântica das Nornas retrata uma delas, Verdande de acordo com as runas, com asas ao contrário do folclore. A crença nas Nornas como portadoras tanto de ganho quanto de perda duraria além da cristianização, como atesta a inscrição rúnica N351M, da Igreja de Madeira de Borgund. O simbolismo das 3 anciãs encontra-se descrito no drama musical As Valquírias, de Richard Wagner, baseado na mitologia nórdica Anel dos Nibelungos. As Matris e Matronas germânicas, divindades femininas veneradas no noroeste da Europa do século I ao V,
representadas em objetos votivos e altares quase inteiramente em grupos de 3, do 1º ao 5º século, foram propostas como conectadas com as posteriores. Dizer germânicas, valquírias e nornas potencialmente são decorrentes delas. As nornas não se comunicam exatamente em frases diretas. Elas podem ser bem capazes disso, mas preferem se comunicar através de imagens e palavras enigmáticas. Elas gostam de se comunicar por imagens, e muitas vezes podem ser imagens confusas. Elas também podem ensinar que há um preço para cada escolha. As nornas são exigentes sobre com quem trabalham. É quase impossível convencê-las a aceitá-lo como um estudante, como um aluno, como um dedicado. Geralmente o ensino deve ser intermediado por sua divindade patrona ou matrona. Trabalhadores espirituais que trabalham com as nornas são poucos. Tanto quanto podemos dizer, embora elas ensinem e trabalhem com humanos, são elas que escolhem as pessoas e são muito poucos os trabalhadores espirituais humanos que elas escolhem e que elas dedicam sua atenção. Elas têm poucos servos humanos e não precisam de adoradores. É provável que isso seja em parte porque veem em cada um de nós como fios a serem eventualmente cortados e em parte porque não precisam da gente. Elas são tão implacáveis quanto qualquer divindade da morte e ainda mais impessoais. Apesar disso, elas têm habilidades valiosas para ensinar e todo o conhecimento que o destino pode oferecer se assim decidirem. É importante lembrar que as nornas não devem nada a mais ninguém, deuses, espíritos ou humanos, e ninguém pode dizer a elas o que fazer. De muitas maneiras, elas são os seres mais poderosos dos 9 mundos, porque são os agentes das leis cósmicas que até os deuses devem obedecer. O ir do destino supera tudo e todos, sempre. Portanto, as nornas podem ser exigentes. Por isso também se compreende por que o são, dada a importância do seu trabalho. Como elas aceitam muito poucas pessoas, e isso inclui trabalhadores espirituais, é improvável ou raro que possamos aprender com elas, mas, se você fizer isso, certifique-se de nunca abusar do privilégio que foi dado a você. Lembre-se de que esses são seres que ninguém mais nos 9 mundos, nem Odin, nem Hela, nem ninguém pode dizer o que fazer. Até os deuses estão sujeitos a elas e a sua tecelagem. As nornas não são como outros deuses e gigantes, e muitas vezes são vistas como intocáveis, distantes, fora dos limites. Para a maioria elas são assim mesmo. Elas permanecem como oráculos para o cosmos. Nós a vemos como as 3 que acompanham o que foi, o que é e o que deve ser baseado nos outros 2. Elas têm sua própria lógica e as coisas registradas em movimento. O movimento do cosmos é o primeiro aspecto de seus mistérios. São elas que mantêm as coisas em movimento. Parar esse movimento é interferir em todo o cosmos. O mundo dos homens, dos deuses, dos gigantes e até as estrelas dependem do movimento. Sem movimento não podemos continuar. Mesmo nossa natureza celular depende do movimento, progressão, renascimento, morte. E esse é o primeiro mistério das nornas. Elas também exigem independência feroz daqueles que trabalham com elas. O conhecimento de que você é responsável por si mesmo é a si mesmo que deve responder, que está tomando decisões que o afetam e que devem ser capaz de trabalhar sozinho por sua própria vontade, sem ajuda externa, é essencial. Você não pode invocar as nornas em tempos de necessidade. Você pode chamá-las, implorar por ajuda, mas elas não darão nada, apenas conselhos sobre os caminhos que existem e podem ou não acontecer. Isso pode ser reconfortante para alguns, mas não é o mesmo que orar a um Deus e esperar que suas orações sejam respondidas. Elas não são como as valquírias e não se envolvem diretamente na vida e no destino dos humanos. Isso pode ser difícil se você tem uma história com um Deus para quem pode orar. É muito desconcertante saber que não importa o quanto você ore, isso não vai ajudá-lo. Você terá que encontrar outra saída para efetuar a mudança, ou assumir a responsabilidade de criar a mudança, que é o que eu recomendaria em primeiro lugar. Então comece a agir hoje, se você quiser mudanças no seu futuro.
Trabalhar com as Nornas é extremamente útil ao tomar decisões difíceis e tentar lidar com transições dolorosas e morte. Elas exigem a capacidade de manter a mente clara, ser o mais imparcial possível e ensinam a aceitação e a inevitabilidade do sofrimento e da morte. Elas não são do tipo reconfortante, mas é possível acessar suas informações para entender por que certos eventos estão ocorrendo. Isso se enquadra nos mistérios de Skuld. Foi dito que ela pode ser chamada de obrigação, e esse é um termo muito bom para ela, pois até a morte é uma obrigação em algum momento da vida. A gente vai ter que passar por ela, todo fio tem que terminar em algum lugar. Caso você trabalhe com as Nornas, acordos serão necessários. Pode ser que você pague por seus ensinamentos com trabalhos diversos, como trabalhos manuais como tecelagem, fiação, bordado, trabalhos de limpeza ou outra coisa qualquer que as Nornas solicitem de você. Você pode inclusive dar uma olhada num vídeo que eu fiz aqui no canal sobre magia têxtil de nós, de cordas, de cordões e similares, e que está lá na playlist de bruxaria, magia e feitiços. E enquanto você está fazendo a sua arte de tecelagem, você pode entrar em transe e tentar entrar em contato com as senhoras Nornas. As Nornas são frequentemente invocadas por trabalhadores Seidr e qualquer um que deseje ler os fios de Wyrd ou trabalhar para mudá-los de alguma maneira. Trabalhar com as Nornas e poder continuar trabalhando com elas é de longe o dever mais precioso e sagrado dado a um trabalhador espiritual. Todos que trabalham com elas e para elas são abençoados. E isso é diferente daquelas pessoas dedicadas a outras divindades, mas que também trabalham com as Nornas. Dedicados às Nornas, podem ser preparados para tentar aprender a configuração do Wyrd pessoal, para entender o Wyrd e sua função, ou até mesmo para a manipulação do Wyrd. O acesso às informações de um Wyrd pessoal pode ser feito de várias maneiras, e na maioria das vezes a gente pensa em adivinhação, como oráculos diversos, leitura de runas, tarô, astrologia. E esses, apesar de seus desafios individuais, são provavelmente os mais fáceis de aprender, menos prejudiciais de maneira física ou emocional, e também são potencialmente mais viáveis de serem feitos. O fio de Wyrd de uma pessoa contém tudo o que ela fez na vida e está atado e emaranhado com os fios de outras pessoas. Quando você faz um juramento ou compromisso com alguém, você está entrelaçando seu fio do Wyrd com o da outra pessoa. Quando você dá e recebe emoções profundas, quando você dá presentes e cria obrigações, quando você prejudica alguém e não pede desculpas, não repara o seu erro, ou quando a outra pessoa te prejudica e vai embora, todas essas coisas criam nós e emaranhados que envolvem outros fios. Além disso, seu fio pode ficar atado ou emaranhado devido à sobra de sorte, seja a sorte boa ou a má sorte, que você vai ganhando através de ações passadas, incluindo para algumas pessoas ações feitas em vidas passadas. O que um habilidoso trabalhador espiritual pode fazer em algumas circunstâncias é rastrear o fio de uma pessoa através da tapeçaria, diagnosticar as origens dos nós e emaranhados que estão criando obstáculos e descobrir, geralmente perguntando às Nornas ou outras divindades, o que teria que acontecer para suavizar esse nó. É especialmente útil para pessoas que perderam ou prejudicaram a sua sorte fazer esse trabalho. Só que tem que saber fazer, não se aventure de qualquer maneira que você pode embolar mais ainda. Senão vai ser como você estiver tentando desembolar, desmanchar uma tapeçaria e ao invés de você desembolar os fios, você só está criando mais nó. Se você não tiver uma boa relação de trabalho com as Nornas, nem tente. Você não vai conseguir ir muito longe com esse trabalho não e você vai se prejudicar ainda mais. Elas vão começar a anular suas ações e você pode até, vamos colocar numa linguagem popular, zoar ainda mais o seu Wyrd. A manipulação do Wyrd é muitas vezes o caminho dos famintos por poder também. Então tenha consciência que se você busca as Nornas para manipular o Wyrd, você vai descobrir que está criando só mais e mais nós. Você está se ligando ao Wyrd de outras pessoas e isso nem sempre vai dar certo. Isso aí pode dar muito errado, inclusive. É difícil para você,
é difícil para as outras pessoas e é extremamente problemático para as Nornas a longo prazo. Elas até vão deixar você tentar, pode ter certeza, mas lembre-se de que Skuld está apenas se preparando para encurtar o seu fio. Se você está interessado na manipulação de Wyrd, deve aceitar uma certa responsabilidade sobre si mesmo. Esteja fazendo isso para o bem maior ou não, pois há problemas inerentes a essa opção. A primeira coisa que todos que trabalham com as Nornas precisam entender é que nenhuma quantidade de propiciação as fará mudar o seu Wyrd. Elas são totalmente implacáveis quando se trata de seu trabalho. Portanto, se você tem um destino específico e não está cumprindo, não pode comprá-las ou bajulá-las. Ao invés disso, propiciar as Nornas pode te ajudar a entender melhor o seu Wyrd, para que você possa cumpri-lo de maneira menos desajeitada e dolorosa. As Nornas também podem ser invocadas e ou propiciadas antes ou durante uma adivinhação de qualquer tipo, de modo a conceder ao adivinho ou ao oraculista melhor clareza de sinal e facilidade de interpretação. Agora vamos falar com as divindades relacionadas. A gente tem as Moira, da Grécia, e as Parcas, romanas. Seus símbolos. As cores associadas às Nornas são geralmente consideradas o preto, o branco e o cinza. Um altar para elas deve ser muito simples e pode conter um fuso, uma lançadeira de tecelão, uma tesoura ou uma faca. Como alternativa, pode conter uma tigela de água pura de nascente e uma pequena árvore ou arbusto cercado por pedras. A erva para trabalhos xamânicos com as Nornas é a verbena, Verbena officinalis. Essa erva pode ser utilizada para proteção, exorcismo de espíritos, cura, paz e, se você quiser, para fazer votos de castidade. Usada em trabalhos xamânicos, a verbena pode ser utilizada para jornadas ao poço de Wyrd. Quanto às ofertas. As ofertas para as Nornas podem incluir verbena, oferendas de chá verde, leite e pão fresco também são muito eficazes. Pão de centeio ou qualquer pão com sementes de alcarávia ou cominho são menos desejáveis, então não ofereça pães com sementes. Prefira o pão básico, né? Se você fizer artesanal, sempre tem um valor melhor. O leite de cabra parece ser o preferido das Nornas, mas o leite de vaca integral orgânico também parece estar ok. As Nornas não parecem tão receptivas a bebidas alcoólicas e cerveja, mas isso também pode funcionar. Medite diariamente no mesmo horário e mantenha a mente limpa, permitindo que o objetivo da energia das Nornas entre em sua casa e em sua mente. As ofertas a ela, a gente também não pode deixar de falar, tradicionalmente feitas, são peças de artesanato em fibra, feitas por você ou encomendadas se você não souber fazer as suas. Aprender a girar manualmente um fuso de pedra-sabão do estilo viking seria muito útil para lidar com elas, especialmente se você aspira a aprender eventualmente o trabalho de tecer. Ao sentar e fiar, ou tecer, ou bordar, ou tricotar, ou fazer crochê, você dedica a energia de seu esforço a elas, para dar-lhes energia para sua própria tecelagem. Lembrando que você pode assistir o vídeo sobre magia têxtil de nós, de cordas, de cordões e similares aqui no canal, para você ter ideias como fazer isso. Se você não pode fazer artes de fibra, se você não sabe fazer, tente limpar sua casa ou a casa de outra pessoa. Ao limpar, dedique a energia de seu esforço às Nornas. Bem, todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você ir dar uma olhadinha em fontes que você vai encontrar tudo isso, inclusive a oração, a parte da oração, né, que eu deixo aqui para vocês, que a gente termina o vídeo. Tenho aqui Invocação às Nornas, por Loki Ragnarok. Ó Urd antiga, tanto o tempo vai para trás, você estava lá, colocando linha no fuso de Satariel, juntando os fios de cada momento, segurando tudo dentro, instruções do destino. Todo o destino que deve ser tratado, tudo o que não pode ser montado, mas deve ser transmutado por sua maldição vinculante. Você segura cada nascimento e morte,
Você conhece suas lições, seus amores e seus horários alocados. Você é uma sombra escura que se estende para sempre. Chefe guerreira, adornada com ossos de lobos, poderosa em magia, terrível e anciã. A velha avó mostra-nos o nosso destino. Ensina-nos o orlogue que nos rege e como podemos nos desvincular e nos tornar as profundezas de nossa fonte refletidas em seu poço. Verdade, verdade, o presente inevitável, pois mesmo quando eles dizem estar presente não significa nada, pois estamos sempre presentes. O passado e o futuro não nos pertencem. Tudo o que somos é um processamento tão tedioso e insuportável. Você é a única quietude que pode ser conhecida. No entanto, você está sempre se movendo, movimento sempre giratório. O coração de todos os tesouros que pode ser tocado pertence a ti, pois você é tudo que possuímos, tão fugaz e passageira, cada momento um nascimento e uma morte. Você é as gotas de chuva que caem e sua queda no oceano. Você é a corrente e as ondas, os ritmos e as pulsações. Você está sempre corroendo a decadência, pois mesmo que parece ser sólido, está desaparecendo lentamente com o passar do tempo. O tempo passa por você, e é de você, e está dentro de você. E o tempo passa fora de você, no entanto, você permanece dentro. Skuld, aquela severa que revela toda a beleza. No entanto, é o bastão afiado da morte. Isso perfura o coração e leva à sepultura. Você é a libertadora de toda finalidade. Suas mudanças marcam a encruzilhada, da qual não há como voltar atrás. Tu és a revelação dos frutos, medicina da natureza e as promessas da labuta do campo. Você é a amante revelada e sua realidade. Muito mais que um sonho ou um tesouro, forjada com a dor da própria vida. Skuld o que está reservado e que mudanças necessárias devo fazer para chegar à praia que você partiu para mim. Que dívida devo pagar ou sacrificar? Ser abençoado pelos frutos e pelos tesouros que você manteve escondido. Mostre-me meu destino, aquilo que o Senhor do Tempo escondeu de mim. Peço que revele. Para poder deixar esse vídeo redondinho, vou deixar aqui mais uma oração para vocês, no caso uma oração das Asnornes para a aceitação do destino, que foi feita por Seawalker Norcandles. Saudações às três sábias do Poço do Destino, Giradora, Tecelã, Cortadora, leitoras de Wyrd na água do poço. Meu destino me trouxe a este lugar, preso em uma vida que não escolhi. Eu sei que há muitas razões atrás da minha vinda aqui. E alguns vêm de escolhas que fiz e alguns não. Mas independente de quanto foi loucura e quanta má sorte, eu estou aqui agora. E este é o meu destino. Ensine-me, ó guardiães do meu fio, como aprender bem com esta virada. Como encontrar as aulas. Isso vai me colocar no melhor lugar, pois eu sei que somente quando tiver aprendido o suficiente, você me libertará? Vocês me libertarão? Saudações a Urd, Verdande e Skuld. Concedam-me um lugar nas profundezas de Urdabrund, para me mostrar o caminho certo para casa. Bem, aqui eu termino o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver aqui nos comentários o que vocês acharam, se alguém já cultuou as Nornas aqui, né? Se alguém já assistiu o vídeo sobre tecelagem que tem aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho, deixa seu comentário aqui. Antes de sair, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, para que eles também possam conhecer um pouquinho as Nornas. E, se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.